Sinta-se à vontade. 3651-1693 é o número que você liga e participa. Eu estou um ouvinte aqui já, estamos no contato aqui, vamos saber se ele vai entrar no ar para que a gente possa colocá-lo antes de eu usar mais uma pergunta ao senhor. Vai entrar no ar? Quer falar no ar? Ouvinte? Por favor, vai falar no ar, então vamos conversar com o nosso ouvinte. Tem prioridade no programa Falando com o Povo. Alô, bom dia. Com quem eu falo, por favor? Agora, por favor, pelo menos, porque a gente aqui está seguindo um critério ao qual seria bom que a senhora falasse pelo menos está sabendo de quem se está tratando e qual o anseio da comunidade. Mas se a senhora não pode, eu vou colocar aqui o nome da senhora no papel, a senhora fala com a nossa produção internamente e daqui a pouco eu coloco a senhora no ar, tá certo? Tudo bem? Um momento, por favor. Vereador Messias, existe um problema grandioso na comunidade de São Francisco do Conde e eu sei que talvez seja uma das coisas que mais cobram aos vereadores e ao senhor. Existe, tem um ouvinte na linha? Não, já pegou o nome dela? Certinho? Então, por favor. Alô? Alô? Sim, pode falar. Já tem um toque de recolher. Se na cidade tem um toque de recolher? Por que a senhora está comentando isso? Aconteceu algo? Da criança, porque aqui na rua tem uma criança que fica mais de 11 horas da noite aqui na rua, subindo e descendo, sozinha da rua. Sozinha na rua, não é isso? É uma criança de 3 anos. Qual é a rua que a senhora reside? É da Rua Niterói. Rua Niterói, Nova São Francisco. Tá certo, obrigado. Essa questão eu vou até responder a senhora pelo seguinte, ó. Quando ela está falando do toque de recolher, é porque tem algumas cidades que algumas cidades que foram decretadas a lei do toque de recolher com relação a jovens e crianças. Então tem crianças que a partir de 18 horas não pode estar mais na porta de casa. E alguns jovens a partir de 9 horas da noite tem que estar em suas residências. Então isso é até interessante, porque está tentando fazer de uma maneira combater várias coisas, como o tráfico de crianças, drogas, violências, enfim. Então até uma pergunta, até antes de eu fazer a minha, eu gostaria que o senhor respondesse. Existe a possibilidade de acontecer isso aqui em São Francisco do Conde, o toque de recolher? Walter, eu ando muito preocupado, principalmente com as questões das drogas no nosso município. Sempre algumas pessoas, não sei se você defende essa bandeira, você não tem medo não, envolvimento com traficantes, eu acho que eu tenho um filho e o que a gente vem acompanhando é que vem crescendo cada dia que passa o número de pessoas no nosso município que estão se viciando. E é preciso que se faça alguma coisa. E essa questão do toque de recolher, eu acho muito interessante que a gente venha discutir com os pais, que no nosso município venha ter essa possibilidade. Porque imagine hoje, em cada ponto que a gente anda na nossa cidade, a gente encontra pessoas envolvidas com drogas, pessoas vendendo, usando, e é preocupante. Imagine o que um pai que tem um filho drogado, o quanto se gasta, o quanto se tenta recuperar, acaba com a família. Então eu acho que essa questão é muito importante, essa mãe de família que ligou aí preocupada. Nós precisamos colocar esse toque de uma forma democrática, não ser uma coisa ditadora, claro, mas de uma forma que se venha orientar os próprios jovens, que é por bem deles. E é muito importante, nós vamos discutir isso no segundo semestre, agora no nosso trabalho, tem umas nossas ideias que estão acontecendo na cidade, aí foi até mal interpretado, antes-trevo de feira, entendeu? Então, mas eu acho que se tiver o apoio da população, se a população entender que é próprio o nosso bem, né? Porque imagine vocês, como tem uma filha, que está aí no dia a dia, e a gente precisa, pelo menos, dar aos nossos filhos, porque nós tivemos uma São Francisco do Conde, onde isso não existia. Então eu acho que a gente precisa trabalhar para que isso volte à nossa cidade. Nossa cidade tem uma diferença em relação a todas as outras, que nós somos uma cidade que todo mundo se conhece. Verdade.
então é tratado como família São Francisco do Conde. Eu acho que nós podemos pensar muito oportuna essa intervenção da ouvinte. Sei que ela está preocupada pela questão de sofrer até ameaças, né? E aí você vai falar sobre isso aí, que ameaça, mas eu tenho sempre dito, né? Quem me colocou nesse mundo foi Deus, e sou Ele que tem esse poder de me chamar. Se alguém antecipar isso, sei lá, vai ter conta para acertar lá em cima com Jesus Cristo. Com certeza. Isso é interessante porque aumenta-se até, eu acho que se não me engano, para 3 cidades já adotaram essa situação do toque de recolher. Quando fala toque de recolher, fica até um pouquinho pesado. Mas, na verdade, foi uma medida ao qual o juiz da comarca da cidade de Santo Estevão, aqui de Feira, Santo Estevão de Feira, tomou na tentativa de solucionar um problema ou de amenizar o problema do jeito que estava acontecendo. Aumentou o índice de violência na cidade, o índice de mortalidade no município devido à questão de drogas e tudo mais, e ele está tentando desta maneira coibir tendo uma atitude relacionada a todos esses motivos que estão acontecendo a nível de violência e agressões aos jovens e adultos, principalmente às crianças que são conduzidas e condicionadas a um rumo, né, sem volta. Então é preciso que a gente também venha pensar de que maneira a gente pode organizar o município de São Francisco do Conde, como o senhor falou, que será uma matéria ao qual estará discutindo assim que retornar às sessões na Câmara de Vereadores. Vereador Messias, comecei a pergunta, não finalizei, vou começar de novo. Algo que tem preocupado muito a comunidade de São Francisco do Conde e que vocês são cobrados, os vereadores principalmente são cobrados, porque a pessoa que vota acha que o vereador tem a obrigação de gerar emprego, de dar um emprego a ele. Eu gostaria de perguntar ao senhor, né? Primeiro, a situação do emprego dentro do município de São Francisco do Conde. Quais são as medidas que os vereadores estão tomando para, na tentativa de, junto com a administração pública, gerar emprego para essa comunidade? E segundo, explicar a essa comunidade, né, por que o vereador não pode empregar tantas pessoas. Realmente é um assunto que mais mexe com a gente no dia a dia, primeiro pela necessidade da população de trabalhar, né? A gente tem andado os 4 cantos do município e o desemprego, em cada porta que você bate, se encontra pessoas desempregadas. E é uma necessidade que o município comece a desenvolver e possa se gerar emprego para não ficar só dependente da prefeitura, porque é muito difícil, o vereador não tem esse poder de empregar, a gente tem um poder de indicar. Então, a partir do momento que a prefeita coloca à disposição do vereador alguns cargos, a gente indica ela alguns nomes, e isso vem acontecendo não como era antes, né? Porque antes o vereador tinha realmente uma condições de muitos empregos, de indicação de muitos empregos, e hoje a gente não tem essa quantidade que se tinha antes. Então fica difícil, assim, com a expectativa das pessoas que estão desempregadas, nos cobrar, mas eu tenho dito, a gente tem visões de saída. O resort de Cajaíba, a gente entende que é uma saída para o desemprego de São Francisco do Conde. A refinaria, é preciso que se tenha uma política, né, que se tente mostrar a refinaria que aqui em São Francisco do Conde tem pessoas qualificadas, e até aqueles serviços que não tem essa qualificação toda, ajudante, um vigilante, que nosso município tem muitas pessoas que precisam dessas vagas. A gente já está tentando fazer o nosso próprio sindicato da Construção Civil de São Francisco do Conde, para não ficar dependente do Citicam. Já é um pensamento nosso com CREO, que trabalha com o vereador NEM, para a gente em parceria fazer a marcha do desempregado, entendeu? A ideia é a gente fazer uma sessão para discutir a questão do desemprego em São Francisco do Conde e sair daqui em marcha para a refinaria, e a gente pretende ficar lá na refinaria enquanto não tiver uma solução. A gente vai ficar lá, parar lá, vamos ficar lá acampado. Nós estamos só organizando para o segundo semestre aí, porque isso requer uma certa estrutura, porque a gente vai estar lá mesmo, a gente não vai ficar só parando na refinaria
Não, a gente vai ficar lá e vai ter que ter um espaço para São Francisco do Conde. Eu não quero ter o poder de Messias de pregou, não. Eu quero saber que o povo de São Francisco do Conde esteja sendo beneficiado.